Bom dia, pessoal! Bom dia! Vamos aguardar o pessoal chegar. Bom dia, Thaís! A gente vai falar com a Thaís daqui a pouquinho. Bom dia, Babete Macarrons, Selima. Vamos aguardar uns segundinhos aí, pessoal. Bom dia a todos! Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Aqui em Curitiba, onde eu tô agora, tá um friozinho danado. Vamos aguardar um momentinho. Laís Freitas, Felipe, bom dia. Vamos aguardar uns segundinhos. Pessoal, muito bem-vindos a essa maratona de lives que a gente vai fazer durante 3 dias. É a nossa Semana da Inspiração. Pessoal, antes de eu começar a falar um pouquinho mais, podem só confirmar se o som tá ok para vocês? Eu tenho tido problema aqui na minha conexão ultimamente. Confirmem para mim se tá tudo ok. Tô aguardando alguém me falar que tá ok. Beleza. A Babette tá me falando que tá ok, beleza. Pessoal, então sejam muito bem-vindos a essa primeira live da nossa semana de lives da Semana da Inspiração. O objetivo dessa semana é inspirar outras pessoas que passaram por uma transição de carreira, assim como eu passei também. Hoje eu tenho uma convidada especial, a Thaís Martins Confeitaria. Ela vai contar a história dela pra gente. Ela vai contar como que ela fez essa fase de transição. Ela que trabalhou na área da saúde durante muitos anos, que tinha o emprego dos sonhos. O que fez ela mudar completamente de profissão e hoje trabalhar apenas com a confeitaria, tá? Então, a gente vai chamar a Thaís aqui. Só para quem não me conhece, para quem está aqui pela primeira vez, eu sou a Priscila, eu sou a fundadora da Macaron Experience. E assim como a Thaís, eu também passei por uma fase de transição de carreira, tá? Eu tenho uma formação de engenheira industrial, eu tenho uma pós-graduação em supply chain e hoje eu trabalho com macarrons, ensinando macarrons, fazendo encomendas de macarrons, dando cursos online. Então eu também passei por essa transição da carreira, mas hoje a gente vai estar falando com a Thaís. Eu vou chamar a Thaís agora. Vamos ver aqui. Tô chamando a Thaís. Thaís está aqui. Bom dia, Thaís. Tudo Bom bem? dia, tudo bem e você? Que prazer ter você aqui. Tudo bem? Muito Tudo bem, obrigada ó. pelo convite. É Eu uma fico muito honra, feliz. é uma honra ter você aqui com a gente hoje, contando tua história maravilhosa, muito inspiradora. Eu agradeço o convite, fico muito feliz. Se eu puder ajudar alguém com a minha história, inspirar alguém, nossa, para mim é a melhor parte. Eu tenho certeza que vai inspirar muita gente, porque tua história é uma história que me tocou muito pessoalmente, então eu tenho certeza que vai tocar muita gente também. Então, pessoal, a gente está aqui com a Thaís hoje, a Thaís Martins, né? Ela vai contar um pouquinho da história dela. Alguém que trabalhou na área da saúde, né, Thaís? Há Sim, muitos a anos. minha carreira toda. Então, conta um Eu comecei, pouquinho pra gente como que você teve essa ideia, assim, de mudar de profissão, como tudo começou. sim. Bom, a minha carreira, eu com 18 anos fiz um curso de radiologia médica e fui trabalhar nessa área. Então, sempre trabalhei na área da saúde, em hospitais, laboratórios. Cheguei a ser concursada do Estado. Foi uma carreira, assim, uma carreira de sucesso mesmo, onde eu trabalhei nos melhores laboratórios de São Paulo,
consegui Uhum. o concurso público. E era um emprego onde eu trabalhava meio período, por ser radiologia, né? Então eu tinha Uhum. 2, 3 empregos de uma vez, trabalhava Aham. bastante. E eu fui levando assim, até que eu trabalhava em 3 empregos. Quando eu casei, fiquei em 2. E Aham. depois eu fui diminuindo um pouco o ritmo. Eu tenho 3 filhos. Quando eu tive os meus 2 primeiros filhos, eu continuei trabalhando fora em 2 empregos, e minha mãe e minha avó materna que cuidavam dos meus filhos para mim. Então eu ficava super tranquila, né? Os melhores cuidados eles tinham. Quando eu fiquei grávida da minha terceira filha, a minha mãe falou que não teria mais como ficar com eles, porque a minha avó já estava com uma idade mais avançada, não ia Uhum. ter como ajudar tanto. E minha mãe trabalha com bolos, doces, salgados também. Então ela não teria como Aham. se dispor a ficar com o bebê, porque ela não teria como sair para fazer as compras, para fazer o trabalho dela. E Uhum. foi aonde eu parei para pensar. Falei, e agora, né? Eu não gostaria de deixar os meus filhos, a minha filha em berçário. Não, eu sei que são super bem cuidados, né? Que tratam da Uhum. melhor forma possível, é tudo muito bem feito. Mas é uma escolha pessoal minha. Eu não queria. Então, Sim. comecei a pensar o que eu poderia fazer para não deixar de ter uma renda e ainda assim cuidar dos meus filhos. Comecei a pensar. Sempre tive o exemplo, né, da minha mãe e da minha avó dentro de casa. Sim. Engraçado isso, porque eu cresci ajudando minha mãe na cozinha, porque ela sempre fez encomendas, né? Ela fez o próprio Sim. bolo de casamento dela, para você ter uma ideia. Então eu cresci assim, mas era uma coisa que nunca tinha passado pela minha cabeça trabalhar com isso. Como eu tinha a minha Aham. carreira, né, já consolidada na área da saúde, nunca tinha pensado nisso. Quando eu estava de licença maternidade da minha terceira filha, que eu fui pensar sobre isso. E ao mesmo tempo que eu tinha essa possibilidade, né, da confeitaria, eu não queria concorrer com a minha mãe, porque eu morava praticamente vizinha dela, então não ia ter como. E minha mãe Não. nunca gostou de trabalhar com chocolate. Então eu falei, eu vou por esse lado. Aham. Comecei a pesquisar receitas de pão de mel. E comecei a fazer testes em casa. Só que, na verdade, eu nunca gostei de pão de mel, de comer. Como que eu ia vender uma coisa que eu não gostava? Né? Porque eu achava que era seco, que não era gostoso. E comecei a fazer testes e peguei uma receita que eu gostei assim um pouco e comecei a alterar aquela receita para ficar que eu gostasse, né? Uma receita que eu gostasse. E cheguei num excelente resultado. De Até pão de hoje, mel. de pão de mel. Até hoje, quem come meu pão de mel fala que é o melhor que já comeu. Então, eu falei, é isso, agora eu vou vender pão de mel. E nesse Isso, período, você ainda estava trabalhando na área da saúde e você fazia eu em paralelo ainda os pães de estava. mel? Isso, ainda estava nesse ponto de testes, eu estava de licença maternidade. Uhum. Muitas vezes, até na hora que eu cheguei na receita, que eu fui decidir como eu vou divulgar isso, que eu fui fazer um site, um anúncio na internet, eu fazia com meu bebê no colo, brincando com os outros e fazendo, né? Ia me virando. Então, E olha depois, isso. Né? Desculpa eu te cortar, porque eu acho isso muito interessante, Thaís, o que você está falando, né? A força de vontade e também você criar um business, né? Um negócio, ele passa por uma fase de preparação muito forte, né? Você está falando que você sim, fazia o teu próprio site, né? Você aprendeu do zero, porque sim, eu também passei por isso, não conheço nada de TI, e também criei meu próprio site, e você fazia ainda com o bebê no colo, né? Isso é sim. incrível. Isso é E muito sem ajuda, incrível. assim, de ajudante de casa, de limpeza, nada. Eu que fazia tudo. Então, eu tinha que me organizar ali e cuidar também dos filhos maiores, né? Então, É geralmente, eu incrível. fazia a maior parte quando os mais velhos estavam na escola. Aí eu Uhum. ficava com a bebê no colo e com a outra mão pesquisando como fazer um site Pesquisando. Eu sei muito e bem depois como é. fazendo. Uhum. E eu lembro que a primeira venda que eu fiz de pão de mel, nossa, eu nem acreditava. Eu praticamente corria pela casa de feliz. Como Eu assim? sei Alguém como é. confiou, né, no meu anúncio que eu fiz no Mercado Livre ainda. E era a Uhum. lembrancinha de casamento.
E eu lembro até hoje desse pão de mel. E eu fiz os pães de mel de lembrancinha de casamento através de um anúncio do Mercado Livre. E foi ali que Aham. eu, nossa, já me apaixonei por isso. Essa sensação, né, de... Ali foi um sucesso para mim. Uma pequena Sim. encomenda para mim foi o sinônimo do sucesso e eu gostei daquilo. Aí, e nesse tempo eu era concursada do Estado. Aham. E quando a gente fala que vai sair de um concurso público, ninguém acredita, né? Todo mundo fica chocado, né? Fica chocado, porque é o sonho de muita gente, né? Sim. Mas para mim não era, né? E o hospital que eu trabalhava era complicado, assim, eu tinha muito medo de contaminação Como por agora? causa dos meus filhos, né? Então, nessa Sim. época, inclusive, eu peguei, como concursada do Estado, eu peguei a epidemia de H1N1. Sim. Então, para quem Então, lembra, o mesmo medo, né? o mesmo medo, e eu tinha muito medo. Eu chegava na minha casa, eu não deixava ninguém tocar em mim, ia por fora na lavanderia para tirar a roupa. Era esse estado mesmo. Então, estou passando por isso agora dentro de casa, Novamente. novamente. Mas nessa época, então, eu decidi pedir demissão do meu cargo do Estado e Uhum. ficar com meus filhos em casa. E assim, a minha prioridade, eu acho que o mais importante na hora da gente tomar uma decisão é ter clareza do que é mais importante para a gente, né? Uhum. Apesar de assim, o sustento, o dinheiro ser muito importante, mas se a gente está trabalhando, trocando o nosso tempo da nossa vida por dinheiro, por uma coisa que a gente não gosta, vai trazer Uhum. uma frustração uma hora, né? Você E eu definiu as decidi que prioridades. sim, e a minha prioridade sempre foi minha família. Uhum. E eu tenho que ganhar dinheiro, sim, preciso disso para sobreviver, para comprar minhas Uhum. coisas, né? Para ajudar o sustento de casa, mas que seja da melhor forma possível. E Sim. foi aí que eu decidi, então. E aí eu fiquei bastante tempo assim, trabalhando em casa, fazendo minhas encomendas, comecei a aumentar o meu portfólio de produtos, porque uma coisa vai puxando a outra. Comecei Não a só fazer pão de pirulito de mel. chocolate, isso. Fui aumentando, fazendo doces personalizados. Eu fazia muito nessa Aham. época, infantil. E depois de um tempo, quando a minha filha mais nova já tinha uns 3, 4 anos, eu recebi um convite para voltar para o mercado de trabalho. Uhum. E voltei. Era um laboratório, o Laboratório Fleury, que é bem conceituado, né, em São Paulo, e aquilo Sim. acabou mexendo, porque às vezes a gente trabalhando em casa tem um lado, que também eu acho que não é muito falado, que a gente se sente assim, tipo o status, não é um status, né? Nossa, mas eu tinha uma carreira que chamava atenção, que todo mundo falava, nossa. E isso tem esse lado também, né? Do lado pessoal, da sua realização profissional. Você Com começa a se certeza. questionar, será que é isso mesmo? Será? Até eu chegar ao ponto que eu estou hoje, de ter certeza, eu passei por muitas fases de incerteza, De né? incerteza e também de muito julgamento. Não sei se isso aconteceu com Sim, você, mas comigo também aconteceu muito julgamento familiar, sim, né? Como que uma engenheira está fazendo doce é, agora, exatamente. né? Então, assim, desse lado de família, graças a Deus eu nunca tive julgamento. Aham. Tive julgamento de pessoas de fora. Da minha família, sempre tive apoio, sempre, graças a Deus, Uhum. inclusive do meu marido. Maravilhoso. Todas as vezes que eu quero isso, agora eu quero isso, agora eu quero isso, ele sempre me apoiou. E minha Aham. mãe também, meus filhos sempre me apoiaram. Então, mas eu sentia julgamento de pessoas de fora, né? E acaba, Sim, às vezes, dependendo do seu emocional, mexe com você, mesmo sendo de sim. fora, né? Mexe. E Não tem como não aí mexer. você para pensar, nossa, será mesmo, né? Será? Trabalhar. E é um trabalho braçal, cansativo. É. Se você não se organiza mesmo, você não levar como negócio, você não vê resultado financeiro. Uhum. Então, se você está nessa fase que você não vê resultado financeiro, uma palavra de fora mexe com a gente, né? Com E eu certeza. acabei dessa fase indo trabalhar fora também. E aí eu ficava, como era meio período, eu trabalhava no laboratório e fazia minhas encomendas. Nessa fase eu já abri um MEI, e isso foi um diferencial, sim, para mim, porque eu Então, comecei a logo de emitir nota. cara,
logo de cara você criou a tua empresa. Criei uma empresa. Ter um CNPJ fez muita diferença para mim. Eu criei em Faz. 2012, que ninguém Aham. fazia. E aí muitas empresas começaram a entrar em contato comigo querendo brinde corporativo. Porque você E emitia a foi nota, né? porque eu emitia a nota. Era a primeira Todo o pergunta que eles diferencial. faziam. Todo o diferencial fez para mim aquilo ali. Então eu comecei a pegar encomendas grandes. Eu forneci, teve um Natal que eu forneci 2.000 biscoitos decorados para Uau. Riachuelo. E aí o meu ateliê foi a casa da minha mãe. Eu me mudei para lá porque ela tinha mais Aham. espaço e ela me ajudou, a minha irmã, minha sobrinha, todo mundo. Foi uma Ai, produção maravilha. familiar. E Aham. foi um Natal assim que eu não esqueço, sabe? Foi muito gratificante. Eu forneci para o Hotel Transamérica, para PagSeguro, Banco Bradesco, Uhum. grandes empresas. E Nossa, tava, nesse meio tempo você ainda trabalhava naquele ainda emprego. trabalhava fora, sim. E trabalhando Uau. sábado, domingo, feriado, e E com cuidando da minha filhos. casa, dos meus filhos. Exatamente. Gente, que mulher. Pois é. E feliz, né? E feliz, isso que era importante. Apesar da loucura, Aham. até. E ainda teve um detalhe, nessa época eu resolvi ainda fazer uma faculdade de radiologia, Gente do céu. como se não bastasse. Eu acabei não concluindo essa faculdade, É. mas eu fui até o quarto semestre, no Aham. meio disso tudo. E aí eu estava lá trabalhando no laboratório, fazendo minhas encomendas, tendo sucesso. Teve uma Páscoa que eu fiz 500 ovos de Páscoa para a loja Deni Sports, tudo Uau. personalizado, em Gente do casa, céu. sozinha, Muito trabalho. trabalhando fora, cuidando dos meus filhos, e fiz. E assim, nessas encomendas grandes que a gente ganha mais dinheiro, né? Com Pelo certeza. volume, Com é muito volume. trabalho, mas no volume a gente ganha. E aí eu fui levando assim, até que eu recebi um convite para trabalhar numa multinacional, na Toshiba Medical, que era Uau. esse era o emprego dos sonhos, assim. E eu fui, larguei tudo. Só que daí eu tive que ter a opção de largar os doces, porque era um trabalho de Aham. período integral. E era Tá. longe da minha casa. Eu acordava às 4:30 da manhã para estar às 8 na empresa. E eu saía às 5 e chegava em casa às 7:30, 8 horas da noite. Uau. Então era um emprego maravilhoso, só que eu tinha que me dedicar muito o meu tempo, né? E eu Uhum. amei trabalhar lá, aprendi muito, conheci pessoas maravilhosas, amei tudo. Foi uma experiência Uhum. assim que eu nem sabia que existia um emprego desse. Aham. Que E maravilha. assim, minhas colegas que trabalhavam comigo na radiologia falavam: Nossa, você saiu da base da pirâmide. Elas falavam assim para mim, porque Que era o maravilha. emprego dos sonhos mesmo. Só que eu fui e larguei meus doces e estava lá trabalhando feliz e contente. Até que comecei a ter alguns sintomas diferentes, umas tonturas, passava mal, não sabia o que era. Deve ser estresse, porque eu estou trabalhando muito, eu achava isso, né? Uhum. Acordo muito cedo, durmo muito tarde, que eu chegava em casa às 7:30, 8 horas da noite, ia direto para a Uhum. cozinha, fazer janta, fazer lição com as crianças, a preparar as coisas Uau. da escola do dia seguinte. Eu ia dormir meia-noite e meia, 1 hora, acordava 4 horas, 4:30 para ir trabalhar. Meu Mas, Deus. sentia algumas coisas, achava que não era nada. Quando eu Cansaço. fui Achava que era o cansaço. investigar, cansaço, estresse, correria, né? Fui Aham. investigar e eu descobri que tinha um tumor na glândula suprarrenal. Todos os Um médicos choque. falavam para mim, nossa, mas é uma coisa muito rara, é uma coisa muito rara, manda para um médico, manda para outro. Tive que fazer uma cirurgia em dezembro de 2015, foi isso. Fiz a Uhum. cirurgia e aí eu, graças a Deus, fiquei bem, passou, foi uma coisa de risco, mas passou. E ficou tudo bem. Aí fiquei de licença médica. Quando eu voltei, eu pedi demissão do meu emprego maravilhoso. E por quê? Falei, eu não. Porque essa experiência mexeu muito comigo, né? Te De fez você ter uma. refletir? Sim, me fez refletir o que eu queria viver na minha vida. E como eu Uhum. disse, né, a gente tem as prioridades na vida. E minha prioridade sempre foi minha família. O meu emprego Sim. era excelente, maravilhoso, mas eu ficava longe da minha família.
dos meus filhos, do meu marido, eu não tinha tempo para nada. E fiz a escolha de novo pela confeitaria. E voltou. E voltei. E aí sim, dedicada somente à confeitaria. Voltou com mais força, né, Thaís? Sim. E com certeza, né? E a partir desse momento, as opiniões que vinham de fora não me atingiam mais. Eu não precisava do status do emprego chique, excelente, eu não precisava do status da carreira fora de casa. Não mexia mais comigo, né? E eu tinha certeza do que eu estava fazendo. Sim. E essa decisão fez toda a diferença, né? Aí eu comecei a pensar em outras possibilidades. E aí eu decidi abrir um ateliê para sair de casa. Porque para mim é uma coisa importante, né? De cada pessoa, que nem a minha mãe toda a vida preferiu trabalhar dentro de casa. Ela nunca quis abrir um ateliê, uma loja, uma confeitaria. E para mim é importante sair de casa para trabalhar. Não sei se porque eu trabalho fora desde os 14, 15 anos, então é uma coisa que eu gosto. E essa divisão entre trabalho em casa e fora, para mim, é importante. Te faz dividir? Me faz dividir. Para minha rotina é importante. O lado profissional e o lado pessoal. Eu entendo. Sim. E a maioria do tempo eu sempre trabalhei em casa. E é algo que me deixa mais exausta. Porque eu não consigo, sabe, dividir e separar. Agora eu não vou trabalhar, então eu vou descansar. Eu não consigo. E eu tendo o trabalho fora, fica essa divisão mais clara para mim. Sim. E eu, nessa época, em 2016, eu consegui montar meu ateliê em São Paulo, aluguei um espaço. Nossa, foi um orgulho da minha vida. Em São Paulo, capital, você estava? Sim, em São Paulo, capital. Tá. Eu morava na zona sul de São Paulo, em Interlagos, e eu montei o ateliê lá. Pertinho da minha casa, sabe? Mas nunca quis ter loja, mas eu queria ter o meu ateliê de produção. Ter o espaço. Meu espaço. E continuei trabalhando no mesmo ritmo de encomendas. Aí no ateliê eu conseguia ter algumas coisas de pronta entrega e, nossa, foi excelente. Adorava trabalhar lá. Mas a minha vida sempre tem umas mudanças. Sempre se adaptando. Não é um mar calmo. E aí o meu marido recebeu uma proposta de trabalho para melhorar no trabalho dele, né? Uma promoção. Só que tinha que se mudar para o interior. Interior de São Paulo. Interior de São Paulo, para Ribeirão Preto, que é onde eu estou hoje. Viemos todos para cá. E como a família é minha prioridade, né? Por isso que a gente tem que ter sempre um norte, né? Sempre. E até esse é mais um lado bom da confeitaria que eu considero. Aonde você for, você tem campo de trabalho. Exatamente. Você tem essa liberdade. É o que acontece comigo também. A sua história, então, é incrível, né? A sua não é nem dentro do teu país, é no mundo você trabalha, né? É uma história, é uma história similar com a tua, né? Em relação ao marido, né? Que está sempre se mudando. Então, hoje a gente vive na Tailândia e o que me fez também tomar a decisão é agora. Também tinha um emprego dos sonhos, né? Tive que deixar o meu trabalho para me mudar para a Tailândia com meu marido. E eu precisava encontrar alguma coisa onde eu pudesse trabalhar no mundo todo, né? Da onde também a ideia de dar aulas online, né? Onde eu possa estar trabalhando em qualquer lugar. Então, isso está sendo muito bacana. E aí traz uma liberdade, né? Essa produção de confeitaria traz liberdade. Traz muita liberdade. O instrumento que você precisa é você. E aonde você estiver, você consegue desenvolver o seu trabalho, né? Mas eu acho, Thaís, eu não sei se você concorda comigo ou não, tomar uma decisão, né? É importante dar o primeiro passo, mas é preciso dar um passo firme. Você ter uma preparação, não só se lançar uma coisa às cegas, né? Como você falou, você preparou tudo, você tinha uma ideia de negócio, o que você ia propor para os teus clientes, você fez o teu site, você criou o teu espaço, né? Você precisava desse espaço físico, diferente do espaço da tua casa, para estar separando o lado pessoal e profissional, né?
Você criou Isso a tua é empresa. você se conhecer, né? Porque tem gente que prefere trabalhar em casa. Inclusive, às Sim. vezes, faz até na sua casa um espaço separado. Eu gosto de Uhum, sair de casa para trabalhar. Então, uhum, faz. Assim, a nossa história a gente pode falar. Eu não sei, pelo menos a minha. Eu não tinha dinheiro para investir no site. Eu não tinha aham, dinheiro para investir em mídia paga na época. Eu fui sim, procurar o que eu poderia fazer com o que eu tinha no momento, né? exato. Conheço bem. Até hoje eu funciono assim. Mil É, coisas em um. Eu faço exatamente. tudo. A gente Aham, faz. A gente é o financeiro, o estratégico, a produção, o compra, as contas a exato, pagar. exato. E eu não sei se isso acontece com você, acredito que sim. Também a minha formação e a minha experiência que eu tive em empresas me ajudam muito também a estruturar hoje o meu Sim, negócio. é Né? verdade, faz diferença Não só sim. trabalhar às cegas, assim, vou fazer doce, vou cobrar tanto, mas eu acho que eu vou estar ganhando dinheiro. Não, você tem que calcular quanto que é o teu custo, quanto que é as tuas Sim, perdas, quanto que você está ganhando, tua margem de lucro, contas a pagar, custo fixo, custo variável, e tudo isso é muito sim, importante, né, para você muito ter essa importante. noção, tô ganhando dinheiro ou não tô? Tá valendo a pena Sim. ou não tá? Porque, e principalmente quando a gente trabalha em casa, a gente acaba misturando muito e tem os dois lados. Às vezes você está ganhando Uhum. sim e não está vendo, porque você está gastando com as Exato. coisas de casa, ou às vezes você Aham. acha que está ganhando e não está. Porque você está usando o ambiente de casa, você não está vendo que você está pagando água, luz, Exato. a mais, né? Gás, tudo. Então tem que Uhum. parar para ver isso sim. Exatamente. E aprendendo, a gente está sempre aprendendo, né? Sempre aprendendo. Então, hoje, faz quanto tempo que você tem a tua empresa, oficialmente? Desde Oficialmente desde 2012, que eu tenho meu 2012. CNPJ. Aham. E agora eu estou aqui em Ribeirão Preto e eu moro num apartamento. E eu trouxe tudo que eu tinha no meu, dá até para ver aqui atrás. Eu montei Tô praticamente o vendo. meu ateliê na minha varanda, porque eu não tinha espaço suficiente para tudo que eu tinha em São Paulo. Então, Entendi. muita coisa eu tive que me desfazer, tive que vender. Uhum. E eu pretendo ter o meu ateliê aqui também, que agora, antes da pandemia, eu já estava procurando um local para eu alugar, para Aham. montar o meu ateliê. E agora tive que parar minhas buscas porque não está funcionando nada aqui. Ficou tudo Tá parado. super complicado para todo mundo, né? Tá tudo em Mas é o stand-by. plano que eu tenho, sim. É o plano que eu Entendi. tenho. E Thaís, se eu fosse para perguntar para você, é, com toda essa fase de transição, se você tivesse que dar um conselho para alguém que está ali em cima do muro, né? Que quer talvez dar aquele passo assim para virar confeiteiro, confeiteira, que ama confeitaria, mas ainda está sem coragem. Qual o conselho que você daria com os teus erros e acertos? Teve algum erro, algum acerto? Qual que é o conselho que Muitos você erros. daria para a pessoa? Eu acho que o conselho que eu daria é, primeiro, se conheça, veja o que é importante para você, né? E, e aprenda bastante, faça as coisas com conhecimento, planeje e faça. Porque a partir do momento que você tiver certeza que nem o meu norte sempre foi a minha família, foi o mais importante Uhum, para mim. Tem uma pessoa que eu sigo no Instagram que ela é coach e ela fala uma frase que eu acho muito legal. Escolha a uhum. vida que você quer ter e depois a profissão que cabe nela. Ah, maravilhoso. Uhum, Então, eu ouvi isso uma vez e para mim ficou muito claro que foi, aham, às vezes, sem pensar, foi esse caminho que eu tomei. Porque toda vez que eu tinha que tomar uma decisão, sempre foi a minha família que foi o mais importante. uhum. E encaixar Então, a tua profissão ali dentro, né? sim, que também é muito importante, né, a nossa vida profissional. É Com muito certeza. importante para a realização pessoal. Mas a gente Uhum, pode escolher, né? Hoje em dia, a gente pode escolher uma profissão que goste e faça isso de maneira profissional. Então, uhum, eu acho isso super importante. Tenha um uhum. norte, um porquê que você está escolhendo isso, e estude, se prepare e faça, mesmo com medo. Eu acho isso que você falou muito importante, né? Planejamento. Eu acho que é uma Sim, das coisas essenciais.
se você tem medo, né? Porque é complicado você Sim. deixar, muitas vezes, um emprego dos sonhos, né? E assim, eu acho que o Uma importante, estabilidade. eu não me arrependo de ter feito o que eu fiz durante um período que foi uma loucura, de ter levado as duas coisas. Aham. Isso é muito Né? Foi incrível. importante não As ter três largado de uma coisas, né? vez. É, Porque cuidar de três filhos também, isso daí é uma profissão à sim, parte, né? sim, é verdade. Mas é a melhor parte de todas, é o que eu mais amo. Aham. E não deixa de ser um Então, exemplo, né, para os teus filhos. Essa super mãe, sim. né? E hoje em dia, quando eu escuto deles, que eles têm orgulho de mim, nossa, Não, é o melhor presente, é a melhor recompensa. com Eu vejo que valeu a certeza. pena tudo que eu passei. Com certeza. E você tem o apoio do teu marido também, o que é muito importante, né? Da Sim, família. sempre. Da família Ah, toda. E sempre me espelhei na minha mãe e na minha avó, né? Que apesar delas uhum. terem tido essa carreira a vida toda, até 2000, até eu ter minha terceira filha, eu não tinha parado para trabalhar na mesma carreira que elas. Aham. Tem coisa que a gente não consegue entender, né? Não. E você fez algum curso, Thaís, para virar confeiteira? Ou foi todo o Então, aprendizado que você teve dentro de casa com tua mãe, com a tua avó, e eu você foi comecei a fazer autodidata? curso, eu sempre fui muito autodidata, sempre. Uhum. E tanto que assim, desde a primeira receita, né? Eu peguei a receita na internet e fui vendo o que eu podia fazer para melhorar aquela receita. Então Uhum. já fui pedir a dica para minha mãe, né? Uhum. Porque a minha mãe, ela bate o olho numa receita, ela já sabe se vai dar certo ou não. Aquela Então, intuição que funciona, né? sim. Mas agora, recentemente, que eu comecei a fazer cursos mesmo. Antes eu não fazia, Aham. era Tá. autodidata. Mas eu acho importante fazer curso para aperfeiçoamento, sim. Porque Sim. mesmo que você já faz, mesmo macarrons, por exemplo, eu faço Uhum. desde 2016. Mas eu Aham. ainda faço cursos até hoje, porque às vezes um aprendizado que você tem naquele curso, uma Aham. técnica, uma dica, nossa, eu não tinha pensado nisso. E faz toda a diferença na sua produção. Faz. Faz. Às vezes a gente tá completamente fechada, né? No que a gente já sabe fazer e a gente Sim, esquece de abrir a nossa visão para outras oportunidades, outras técnicas, né? Isso me faz sim, pensar numa aluna que eu tive esses dias que fazia macarrons muito bonitos, vendia macarrons, mas ela estava notando que a produção dela estava demorando muito, né, para trabalhar com aquela técnica, e ela quis se abrir para outra coisa. E ela falou: Pri, foi a melhor coisa que aconteceu para mim. Eu já sabia fazer macarrons, hoje aprendi uma nova técnica, meu modo de produção mudou, meu custo de produção mudou, né? Então acho que isso é muito importante, né? Hoje você faz um tipo de doce, não sei, brigadeiro ou bolo, por que não aprender novas técnicas, né? Para sim. você estar melhorando a tua produção, para você estar melhorando o que você propõe para os teus clientes. Então eu também sou da mesma opinião que você. Quem puder fazer cursos, faça, né? Às vezes acaba custando caro ou não, Sim. mas acaba abrindo a visão para novas oportunidades. Às vezes você Né? acha caro, mas esse exemplo que você deu mesmo, a pessoa melhorou Uhum. a produção. Então, na verdade, trouxe mais lucro para ela, menos perdas, Exatamente. né? E foi um investimento que, às vezes, comparando com o que ela teve de ganho, saiu barato, Uhum. né? Exato. Porque ela já estava na zona de conforto dela, né? Já faço meus macarrons e muita gente tá nessa zona de conforto. Eu faço esse Sim, doce há anos, né? Por que que é, eu vou mudar? Né? A zona de sim. conforto é sempre muito difícil de sair. Só que o Sempre, mercado sempre dói. sempre. Mas eu gosto, sabia? Uhum. Eu sou o contrário, eu tenho que tomar cuidado para não ficar fazendo tanta coisa nova. É muito raro, né? Pessoas assim. Eu adoro o novo, adoro. Adoro Então, às aprender. vezes, adoro aprender, eu assisto muitas aulas online. Eu fiz uma Aham. faculdade online, para mim é muito, muito fácil aprender assim. Tem gente que não Aham. gosta, né? Eu não, eu aprendo muito assim. Tenho bastante curso online que eu assisto, Ah, que eu isso é muito compro. bacana.
Não só da área de confeitaria, assisto também de gestão, de finanças, super importante. de marketing digital. Super importante. Aham. Então, Porque é muito bom, gente. O mundo está mudando, né? E não basta você ser um bom confeiteiro, uma boa confeiteira. Você precisa ter uma boa gestão de empresa, você precisa ter uma boa gestão de marketing. Então, aprendizado é o todo, é o conjunto, não é apenas a confeitaria. Então, isso é muito bacana que você está falando. E eu acho que é um conselho muito importante, né? Para quem está ali, que não sabe muito bem o que fazer, né? Não se lance, não dê o primeiro passo às cegas, né? Porque é um negócio. Uma coisa importante também, para que eu acho que quem vai começar, que nem eu comecei com o pão de mel, e eu fiquei bastante tempo só fazendo pão de mel para depois ter outros produtos, né? A pessoa querer começar já fazendo muitos itens é mais complicado. Né? Então, sim, você pode certeza. fazer vários... Depende do seu modelo de negócio. Tem gente que prefere ser especialista só em um ou ter alguns itens. Eu mesmo cheguei num ponto que eu fazia tanta coisa que me atrapalhou. Sim. Né? E eu tive que cortar muito produto do meu cardápio. Hoje eu faço bem menos. Mas fazer muita coisa, eu não acho que é tão fácil assim, principalmente quanto a estoque. Ou até para você ter um bom acabamento daquele produto. Porque quanto mais você faz de uma coisa, melhor você fica naquilo, né? Eu fico super impressionada, né, com você. Você ainda faz bastante coisas diferentes. Eu sou especialista só em macarrons, então eu não me vejo ainda fazendo outras coisas, porque os macarrons me tomam muito tempo, né? É um doce que demanda muito tempo. E a Thaís, não, a Thaís faz macarrons e faz outras coisas. E ainda tem 3 filhos. Quando eu comecei a fazer macarrons, eu chorava muito. Porque dava muito errado. Farinha de amêndoas é muito cara. E eu via aqueles quilos de farinha indo embora. E eu sentava e chorava e queria desistir. E a minha filha mais nova era bem pequenininha. E às vezes eu estava assim, triste, alguma coisa. Por outras coisas, estava triste no canto, ela falava: mãe, o que foi? Você tá triste? Você fez macarrão? Ai, adoro. Tadinha. Mesma coisa, você fez macarrão. Toda vez que eu ficava triste, ela achava que era porque eu fiz macarrão. Mas agora eu fico feliz, graças a Deus. Sim, mas eu super entendo. Até hoje, de vez em quando, acontece, né? Eu não sei se acontece ainda com você. Eu faço macarrões há muito tempo, né? Há 7 anos. Ainda acontece. Acontece de perder uma fornada. Por quê? Porque eu mudei o ingrediente, ou porque eu tô com um equipamento novo. Acontece e vai acontecer. Não só com os macarrons, mas com qualquer coisa que você fizer. Com tudo. Sim. Né? Acontece. Infelizmente acontece. É aquele dia que você fica numa depressão, assim, meu Deus. Dá vontade de largar tudo, nunca mais eu vou fazer isso, não quero mais. Exatamente. Aí no outro dia, ai meu Deus, uma receita nova, já quero fazer. Vamos lá, acordei, com o pé direito, vou tentar de novo. E é assim, eu acho que é preciso muita perseverança, muita resiliência, né? Eu estava conversando até com uma colega confeiteira, né, que é formada pela Cordon Bleu, né, aquela escola de confeitaria mais renomada no mundo, né? E muita gente acha que também trabalhar com confeitaria, trabalhar com gastronomia é um glamour, né? Estar vestido, né? Todo bonito, mostrando aquele prato no final, ou aqueles doces. Mas também não dá para esquecer que é muito físico, né? Muita concentração. Quando você tem essas encomendas enormes, você fica o dia inteiro em pé. Você trabalha. E o sentimento de responsabilidade, né? Muito grande. É muito grande. É muito grande. E não é só assim, só uma encomenda grande. Um bolo de um aniversário de 1 ano. Aquela data nunca mais vai se repetir. Sim. Né? Para aquela família. É muito, você tem que sentir, e eu acho importante sentir essa responsabilidade, né? Muito, muito, porque você precisa ficar com os pés no chão, né? Quando você tem essa responsabilidade, né? Como que eu vou entregar o meu produto, né? Fazer sempre o melhor, né? Cada cliente é único, aquele bolo é importante, aquele macarrão é esperado por aquela pessoa, né?
Uhum. Tá lidando com as expectativas, os sonhos daquela família, Sim. daquela pessoa. Então, não é somente um doce, né? É muito mais do que isso. Não é somente um doce, né? Tem tudo que o cliente não vê, né? Como que você faz a tua gestão de estoque, como que você escolhe então, os ingredientes, como que você produz os teus doces, mas além disso, o que você está passando como imagem ao teu cliente, né? Ok, o Sim, doce é gostoso, perfeito, mas vai além do sabor. Como que você trata o teu cliente, como você entrega o teu produto, como que você sim. apresenta ele, tudo isso faz parte da tua marca. Ai, exatamente. E hoje em dia, então, nessa época que a gente está vivendo, os cuidados de higiene. Eu fiz curso de Exato. higiene e manipulação de alimentos. Eu chamei uma Uhum. engenheira de alimentos na minha casa para me Aham. mostrar como que era a melhor forma de manipular os alimentos, prazo de conservação, como Uhum. armazenar. Eu tive todo esse cuidado. Eu conversei com uma nutricionista, com a minha Maravilha. receita que eu fiz de pão de mel, né, principalmente. Eu falei, eu Uhum. tirei, fui fazendo substituições, não sei se está Uhum. equilibrado, se não está. Então, tudo isso a gente tem que ter o cuidado, né? Eu falo que Cuidado. antes mesmo Uhum. dessa pandemia, eu já tinha estoques de álcool gel, porque como eu sou da área da saúde, morria de medo de contaminação, passei por Aham. H1N1 dentro de um hospital. Então, Ai. eu sempre levei álcool gel na minha bolsa, meus filhos falavam que ficava com vergonha, porque eu chegava no McDonald's e limpava a mesa com álcool gel, forrava de Aham. guardanapo, nunca deixei usar aquelas bandejas de shopping. Nossa, nós Então, somos muito parecidas, porque eu no avião também sempre tem, sempre detestei encostar naquelas bandejinhas assim, aquela prateleira que você tira sim, do avião para poder eu comer. também. Eu não Eu confio tiro, naquela eu, limpeza. eu tiro o meu lenço umedecido, coloco o álcool em gel e limpo tudo. Todo mundo fica me olhando assim. Agora não Todo fica mundo mais, fica. né? Agora não Porque fica agora mais, todo mas mundo faz. exatamente, a gente era a exceção, né? Exato. É muito engraçado isso. Super É, a importante, gente. né, Thaís? Ter essa Sim, consciência que atrás dos doces vai ter pessoas que vão estar comendo, né? Os doces, é, então as regras de higiene, né? Como, aonde que você vai colocar, as embalagens, se está tudo limpo, né? Tem que estar exatamente. impecavelmente perfeito, né? Eu tenho um armário, mesmo aqui, que eu estou no meu apartamento, não estou no meu ateliê, eu tenho um armário separado para os meus ingredientes, né? Uhum. Eu tenho os recipientes adequados para armazenar depois que eu abro a embalagem. Então, a Aham. gente pode ter esse cuidado dentro de casa mesmo, não precisa ter uma confeitaria, um ateliê separado, né? Sempre a gente Sim. tem que fazer da melhor forma que a gente pode com aquilo que a gente tem, né? Aham. Não, isso é muito legal. Eu também tive algo parecido há algum tempo atrás. Uma colega minha que provou os macarrons e ela é especialista, eu não lembro como que fala a profissão, mas ela é especialista em... ela sente cheiro, aromas, cheiro de perfume, ela Ah, trabalha com nesse sentido. Então ela tem esse senso o olfato muito muito apurado, apurado, né? né? E ela me falou, Pri, teus macarrons estão com um gosto bem sutil de amêndoa que tá um pouco rança. E só ela sentia isso, né? Nossa, eu sinto também. Então, e eu não Eu sinto também sentia a farinha. isso. E ela falou, toma cuidado, Pri, você tem que estocar e guardar, conservar a tua amêndoa de tal maneira. Isso foi um aprendizado para mim, que eu não sabia, né? Qual que era a melhor maneira de estar conservando a minha farinha de amêndoas, e Mas eu às mesma vezes não a gente estava já sentindo compra esse farinha de gosto. amêndoas com esse cheiro, Aham, né? mas, É mas por eu não isso que estava agora que eu tenho sentindo. esse fornecedor, que inclusive é de Aham, São Paulo, eu estou morando em Ribeirão Preto, eu não mudo mais, mesmo que eu pago Sedex, é uhum, caro, o quilo da farinha de amêndoas dele é caro, mas não tem como eu abrir mão, porque a qualidade é excelente e sim, faz diferença no resultado final. Não com tenho perdas, certeza. não é aquela farinha gordurosa que me faz perder receita de macarrão. Eu tenho confiança, né? Então, Aham, vale a pena. com certeza. E a gente está sempre aprendendo, né, Thaís? Sempre Sim. aprendendo. Eu sempre E é que nem falo, você né? falou, a gente tem que estar aberto a aprender, né? E sempre tem Sempre, oportunidade de aprender. sempre. É o que eu falo, né? Até minha mãe, ela
ela briga comigo quando eu falo essa frase, né? Mas eu sempre falo que na minha vida, a minha prioridade é sempre estar aprendendo. No momento que eu não quiser mais aprender, estou pronta para morrer. Porque eu acho que a vida é um aprendizado constante e ninguém sabe tudo. É né? verdade. Então, eu adoro também essa questão de estar saindo da zona de conforto, te permite melhorar, se tornar melhor como pessoa e tornar o teu negócio melhor. Porque as empresas que não viram o futuro chegar, né? Empresas como Kodak, por exemplo, que morreram. Sim. Que já foram, né, uma das maiores empresas do mundo, né, que trabalhavam com aquele filme fotográfico, não viram a era digital chegar. Sim. Ficaram fechadas, né, naquela bolha. Né? Exatamente. Era a maior rede de locação de filmes. Então, quem fica fechado na bolha vai morrendo aos poucos. É verdade. Né? E com essa pandemia, né, que está acontecendo, o mundo, eu nunca vi o mundo numa velocidade tão rápida como está acontecendo agora, né? As pessoas estão se voltando à era digital de uma maneira muito grande, né? As pessoas buscam novos produtos pela internet, então é super importante você fidelizar seus clientes, né? Através da internet, as redes sociais, os sites, não tem mais como você ficar fora disso. Né? Então, é um aprendizado importante. Os aprendizados que nós tivemos no mundo corporativo, teve uma chefe que eu tive no laboratório que eu trabalhei, no Fleury, que ela falava para mim, quando ela dava esses feedbacks, sabe, de desempenho, ela falou para mim, você trabalha tão bem, você faz o seu trabalho tão bem, só que ninguém sabe, porque você não divulga. Dentro da própria empresa, as pessoas não sabem o quanto você trabalha bem. Então, isso vale para a gente também, nos nossos doces, na nossa confeitaria. A gente tem que divulgar, porque senão ninguém vai saber que a gente está fazendo esse doce tão bonito, tão gostoso, com tanto cuidado, tão especial, né? Exato. E hoje tudo conta, né? No sentido, você passar essa perfeição, vai te gerar um feedback, né, que uma pessoa vai falar para outra, que vai falar para outra. Se você fizer algo errado, essa pessoa também vai falar. Sim. Não, mas esse produto não maior é bom. ainda. É verdade. Então a gente não pode esquecer que as pessoas hoje, elas estão dando feedback na internet, né? Principalmente quando é ruim, né? Sim. Ah, não compre esse produto. Aí é muito rápido. Então tem que tomar muito cuidado. Eu mesma, né, que estou sempre viajando, quando a gente decide comer em algum lugar, né, eu e meu marido, a gente pega o telefone, né, Google, e a gente vê os comentários. Sim. A gente vai comer aqui porque os comentários são bons ou são ruins, a gente já coloca de lado. É verdade. Então tem que tomar muito, muito cuidado em relação a isso. Tá tudo ali na palma da mão, né? Todas as informações. Todas as informações. E às vezes o produto pode até ser bom, né? O restaurante tem uma comida maravilhosa, mas o serviço é ruim. Né? Você fica esperando muito tempo, ou aquele garçom que não te tratou bem. Então, é o conjunto. Eu sempre tenho isso na minha cabeça, que é o conjunto, como você trata o cliente e o produto que você oferece para ele. Sim, porque até hoje em dia, o acesso aos melhores ingredientes é para todo mundo. Qualquer um pode ir lá e comprar um chocolate Callebaut, a melhor farinha de amêndoas, qualquer um. Então, ingrediente de qualidade não é mais um diferencial. Não. Né? É o kit completo. É o melhor atendimento, o melhor ingrediente, o doce com um acabamento excelente. Você tem que juntar tudo num pacotão. Exato. Né? E com o seu jeitinho, com a sua característica, né? É isso que vai ser o diferencial. Exatamente. Inclusive isso eu aprendi muito, né, quando fiz a minha pós-graduação na área de negócios, na supply chain, que justamente fala sobre isso. Não adianta você ter uma gestão de estoque maravilhosa, uma rotatividade, se você não dá ao cliente uma experiência. O cliente não está nem aí se o teu estoque está tendo uma boa gestão.
isso daí é transparente para ele. Mas qual que é a experiência cliente que você vai estar passando para ele? Inclusive, isso me faz pensar numa experiência que eu tive uma vez como cliente. Eu estava num hotel e na lixeira, foi lá na Tailândia isso. Na parte em cima da lixeira, eles colocaram areia e formaram uma flor com essa areia, assim para apagar cigarro, sabe? Ah, tá. Sei. E eu fiquei olhando para aquilo, para aquele detalhe. Ninguém me falou para olhar a lixeira, mas eu olhei para a lixeira e eu fiquei impressionada com os detalhes, né? Isso daí é uma experiência cliente, Sim. né? Porque Quais quem são vai os se preocupar, detalhes? né, de deixar uma coisa delicada numa lixeira? É totalmente diferente, é verdade. Exatamente. Então, isso em qualquer coisa, né? Como cliente, como que você é tratado? Qual que é o diferencial? O que que você colocou na tua embalagem, no teu doce? O que que você falou para o teu cliente que fez com que ele ou ela se tornasse especial, né? Sim. Uma Então, coisa são que eu detalhes faço que para fazem os toda meus a diferença. clientes, que quem quiser também fazer, eu tenho super resultado com os meus clientes, ficam muito felizes. Por exemplo, se o cliente encomendou macarrão, mas eu faço Uhum. outros produtos. Eu entrego o macarrão da encomenda, mas eu coloco também uma caixinha com pão de mel. Então Além já de ser um conhece teu outro brinde, ele já produto. conhece outro produto meu. E eu tenho Aham. retorno não só de que eles adoraram, como eles também acabam encomendando aquele outro produto. Nossa, eu também faço a mesma coisa, Thaís, isso funciona muito, uma dica muito legal. Funciona. Lá em Bangkok, onde eu moro, a cada 3 meses, eu não faço muito, mas eu participo de feiras. Eu não participo muito porque é muito trabalho. E você sabe, né? Macarrão de vez em quando dá errado, sai aquele tortinho, ou aquele que Uhum. arrebenta. E eu não jogo esses macarrões fora, tá? Eu congelo os biscoitinhos e no dia da feira, né, eu recheio e eu corto eles em 2 ou em 4 e eu coloco ali para a pessoa experimentar. Ah, Então ótimo. a pessoa passa, ela experimenta, ela compra o meu macarrão. Então aquilo não vai Porque para o lixo, aquilo ela me já causou uma degustou, já perda, viu, entre aspas. virou um Exatamente. investimento de marketing. Exatamente. Então, para quem tem loja, Excelente. por exemplo, corta uns pedacinhos ali, prova isso daqui é um novo produto. E isso funciona muito, até em termos Muito. psicológicos, né? A pessoa prova ali, ela tá me dando um pouco do produto dela, ela se sente quase obrigada de pelo menos estar olhando para a tua vitrine, Sim, né? ótimo, Então, ótima ideia. muito legal você estar falando sobre isso. A gente cativa o cliente, conquista e ainda faz propaganda de outro produto. Exatamente. Então não é uma perda, né? Lógico que esses brindes, né, acaba tendo um custo, mas é Sim, preciso você pensar a longo prazo, né? Não a curto prazo. Não é apenas sim. o dinheiro que está entrando ali a curto prazo hoje. Não, é quanto vai entrar amanhã, Na verdade, se né? você for fazer o seu planejamento mesmo da sua empresa, você já reserva um valor para marketing, né? E aí essas Com certeza. amostras estão inclusas nesse valor do marketing. Exatamente. Então, mais uma vez, isso passa por planejamento. Sim. Ô, Sim. Thaís, e se fosse para falar o maior erro assim que você teve em toda nessa fase de criação de empresa, o que seria alguma coisa a evitar? Algumas coisas. Uma coisa que tem que evitar muito é assim, o cliente, por exemplo, eu fazia pão de mel. Aí o cliente me Uhum. ligou e perguntou se eu fazia brigadeiro para vender. Eu sim, mas eu nunca tinha feito. Ah, Então, você usar o cliente de cobaia não é bom. sei. Porque você não tem experiência naquilo, além de não saber nem o custo. Você não fez É. antes a receita, você não sabe quanto vai render, quanto você vai gastar. Uhum. E, e você não sabe, você chuta um valor. Então, ou você pode Uhum. estar cobrando a mais, explorando seu cliente, ou você pode estar cobrando a menos e perder dinheiro. E você não tem certeza se vai ficar um produto de qualidade. Sim. Então, E pode não até é não legal fazer funcionar, né? isso. Pode Chegar não no dia e funcionar você e não você ter o se produto. descabelar.
Já pensou? Você Aham. estraga a festa do cliente, porque ele está contando com aquilo, você traz uma má reputação para o seu nome, porque, como a gente já falou, vai divulgar que você não entregou, né? Ou você Uhum. vai entregar um produto ruim, que você não Uhum. testou antes. Sim. Então, isso não pode ser feito. E uma dica que eu dou, porque eu fiz e para mim foi ruim, ter muitos produtos no cardápio. Isso Uhum. não. Porque aí você pega, por exemplo, num sábado você tem 10 encomendas, sendo 10 itens de cada produto diferente. Você vai ter um tempo de produção enorme, você não vai conseguir otimizar a sua produção, porque é Sim. um de cada recheio, um de cada modelo, um de cada produto diferente. Seu Uhum. estoque é muito grande, você acaba tendo produtos que até vence sem você ter usado, porque você comprou para fazer Uhum. 10 doces. E fica muito confuso para o cliente também. Quanto mais você dá um cardápio extenso para o cliente, ele fica confuso e acaba não comprando. Eu já Uhum. observei isso também. Eu É, percebo isso quando eu vou num restaurante também, que tem um cardápio enorme, eu não quero fica olhar o perdida. cardápio. É, Não. não, eu prefiro, me traz um filé de frango mesmo, porque Aham. eu não quero nem olhar aquele cardápio. Sim, você fica Deixa a gente cansado, né? confuso. Só de pensar. É, então, Aham. eu acho que e uma dica de sempre organizar a gestão financeira, marcar. Marca, eu junto assim, todos os papeizinhos de mercado, de compras, eu junto. E todos os Uhum. pedidos eu anoto e junto também, e depois passo para uma planilha. Para você ter Sim. certeza se você está tendo lucro ou não. Pelo menos assim, bem básico, nem que seja no caderno. Anota Uhum. tudo que você gastou, anota tudo que entrou, para você ter noção Eu de pelo também. menos se está Tenho tendo minha lucro planilha. ou não. Tenho minha planilha Excel. Ainda quando não tinha empresa, eu tenho tudo, quantos macarrões eu vendi, quanto eu Sim, gastei, a minha margem porque de senão você nem lucro. sabe, né? Esse mês eu nem sei quantos macarrão eu vendi, então eu não sei se eu Uhum. estou crescendo, se eu não estou, Sim, né? É bom para você ter um histórico. Quanto eu vendi no sim, mês passado, quanto eu vendi em abril do ano passado. É ótimo isso. você conhece teus meses de pico, né? Quais são os Sim. meses que eu conheço mais? Como que eu posso estar antecipando isso? Então você conhece realmente como funciona o teu negócio, né? E você consegue ver, o mês passado, eu estou vendo aqui que eu comprei 54 latas de leite condensado. Então, se Uhum. eu for no mercado no começo do mês e ver que tem uma promoção, eu sei que eu posso comprar pelo menos 54 latas, que é o que eu uso mais ou menos no mês. Não vou Aham. estar Que é a desperdiçando tua média, dinheiro, estou né? aproveitando a promoção. Então, é bom até para Isso, isso, para você gerenciar o estoque. exatamente. Agora, se você sabe que você usa 1 quilo de farinha de amêndoa, você não vai comprar 10, porque Isso, e você sabe que perder aquilo pode depois. estragar, né? Sim, É um produto que custa caro, você imobiliza um capital, né? Você imobiliza um é. dinheiro que não vai estar tendo rotatividade. Então, é uma gestão de empresa, né? Sim. Então, acho que se a gente Que precisa ter. pudesse resumir, não fazer o cliente de cobaia, testar todas Adorei. as receitas antes de colocar para vender, né? Testar, Aham. verificar custo, ver quanto dura, quanto tempo você pode fazer antes, quanto rende, ter todas as informações. Aham. É. Não ter um cardápio extenso, Uhum. enxuto, é sempre menos é mais sempre, Menos é e, mais. Sempre. e gerenciar bem o seu estoque é anotar ganhos e gastos. Maravilha. Perfeito. Eu também já fiz esse erro aí de propor no meu cardápio coisas que eu nunca tinha feito, né? Não Ai, deu quem nunca, legal. né? Não deu legal. Eu não sei se é o lado brasileiro ou o que é, Eu acho que é, mas viu? A gente se empolga, vê uma coisa, isso é tão legal, acho que é fácil, e põe. Não é bem não, assim. não dá boa não. Então eu acho que é uma ótima dica aí, tudo que você falou. Então, para quem tá ali quase querendo se lançar na confeitaria, eu acho que são dicas muito preciosas, né, que você acabou de dar pra gente. E muito legal também você ter compartilhado essa história tão inspiradora, né? Todo esse processo de aprendizado, todos esses anos, toda essa coragem, né? Porque é muita Isso a gente coragem. tem que ter. Para empreender tem que ter coragem, né? Não é fácil, mas é Não. gratificante. Thaís, a gente está com 20 segundos aqui para Ah, tá. terminar.
Obrigada pela foi oportunidade. foi um papo muito, muito, muito legal. Adorei conversar com você. Muito obrigada a Eu todos também. que participaram. E muito Obrigada, obrigada gente. por essa inspiração. E amanhã a gente vai ter uma nova inspiração aqui.